calcanhar ferido, a cabeça da serpente esmagará. Dê oportunidade em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por esse grande privilégio que me tem dado mais uma vez poder ministrar a santa palavra de nosso Deus aqui nesse programa Semeadores de Fogo. E eu quero ler juntamente com vocês. Você que tem a sua Bíblia pode estar aí lendo comigo e também conferindo, né, que é muito bom. Você pode estar conferindo no Segundo Testamento. Nós vamos ver no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 2, você pode abrir comigo, estaremos vendo aí os versículos, os 12 primeiros versículos desse capítulo, que é uma história interessante, é até conhecida, porém como a palavra de Deus se renova a cada dia, quando nós lemos, eu sei que o Senhor tem uma palavra especialmente para você que está me vendo e me ouvindo nesta hora. Então abra sua Bíblia, Marcos capítulo de número 2, vamos ver a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 12, nos diz assim: um pouco depois, Yeshua, ou Jesus, voltou a Quefarnaum. Espalhou-se o boato de que ele estava de volta, e tanta gente se reuniu à volta da casa que já não havia mais lugar nem junto à porta. Entretanto, ele lhes pregava a palavra. 4 homens vieram carregando uma pessoa paralisada. Eles não puderam chegar perto de Yeshua por causa da multidão. Por isso, removeram o teto do lugar onde ele estava. Fizeram uma abertura e baixaram a maca com o homem paralisado. Vendo a confiança deles, Yeshua disse ao homem paralisado: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da Torá, sentados por ali, pensavam consigo mesmos: como esse homem pode dizer uma coisa dessas? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Todavia, Yeshua percebeu de imediato em seu espírito o que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão pensando nisso? O que é mais fácil dizer ao homem paralisado: seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pegue sua maca e ande? Vejam, provarei a vocês que o Filho do Homem possui autoridade na terra para perdoar pecados. Então ele disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Diante de todos, o homem se levantou, pegou a maca e foi embora. Todos ficaram muito espantados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada parecido com isso. Até o versículo de número 12, para a honra e a glória do nome de Jesus. E tenho certeza que você já está abençoado, porque nós estamos aqui mencionando a santa, pura e poderosa palavra de nosso Deus, trazida também pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos essa passagem, como eu disse, que é muito conhecida. Nós vemos que Jesus então chega a Cafarnaum, e ali ele entra em uma casa, e dentro daquela casa havia dificuldade de se entrar onde estava Jesus, porque logicamente onde Jesus andava, a população estava ao seu lado, muitos o acompanhavam porque eram famintos e sabia que a qualquer momento Jesus poderia novamente operar, Jesus poderia fazer algo diferente e saciar a fome da multidão, como a Bíblia nos registra por 2 vezes, assim ele fez. Outros o acompanhavam porque eles tinham necessidades
físicas, né? Estavam precisando de uma cura, e eles então sabiam que a qualquer momento o Senhor Jesus poderia estar curando, como nós vemos em algumas passagens bíblicas em que Jesus curou a todos aqueles que estavam enfermos. Outros seguiam a Jesus por curiosidade, para saber o que acontecia com ele. Outros seguiam a Jesus porque gostavam de ouvir aquilo que ele pregava, as boas novas do reino, porque evangelho nada mais, nada menos é do que boas novas, e Jesus veio trazer boas novas para nós, e as pessoas também o seguiam para conhecer tudo aquilo que o Senhor, nosso Deus eterno, poderoso, Criador de todas as coisas, estava mandando ou enviando através de seu Filho Jesus Cristo. E outros também seguiam a Jesus para estar espionando, para tentar pegá-lo em algum erro. Então muitos estavam seguindo a Jesus, e cada um tinha o seu propósito, de modo que muitas pessoas, multidões acompanhavam Jesus. E quando ele entra ali em Cafarnaum, ele entra naquela casa, eles então abarrotaram a casa e cercaram a casa. E a Bíblia nos conta que 4 homens conduziam uma pessoa que estava paralítica, tinha paralisia, e eles conduziam em seu leito, em sua cama, e estavam conduzindo, e ao chegar naquele lugar, não conseguiram entrar, não conseguiram se aproximar de Jesus. E nós vemos que na realidade, aqueles homens demonstram muita fé, muita confiança, porque ao ver que havia impossibilidade deles adentrarem, deles ultrapassarem, por certo, eu creio que nenhum queria deixar o seu lugar, ninguém queria abandonar o seu lugar, e eles devem ter pedido: olha, dá uma licença aqui, que a pessoa nós conduzimos, já estamos carregando de muito longe esse nosso amigo, e ele está necessitado de uma cura, ele é paralítico, ele não pode caminhar sozinho, ele não tem como chegar na presença de Jesus, e precisa entrar. Mas parece que ninguém dava a sua vez, ninguém queria deixar o seu posto onde ele estava, por mais longe que estava de Jesus Cristo. Eles queriam ouvir e ver e perceber o que Jesus estava fazendo. Então eles tiveram uma ideia e subiram no telhado, destelharam aquela casa e desceram, amarraram aquele homem e puseram-no perto de Jesus. E ali então começa uma das passagens maravilhosas que nós podemos ver na palavra de Deus. Vimos a fé daqueles homens, vimos também a fé daquele próprio paralítico que se sujeitou, né? Que não se importou em ser levado, e por certo, com muitas dificuldades, ele foi levado até aquele lugar, e com maiores dificuldades ainda, ele foi levado até acima daquela casa, para depois ser colocado no local certo, próximo ali onde estava Jesus. Nós vemos que até o próprio Jesus considerou, vendo a fé, vendo a confiança que aquelas pessoas tinham, vendo a esperança que aquelas pessoas tiveram, não para eles, né? Aqueles 4 homens que eram amigos do enfermo, eles fizeram toda a caminhada, eles fizeram todo aquele sacrifício depois de chegar lá, e o interessante que não era para eles, era para ver o seu amigo, para ver se havia solução para o seu amigo. E quantas pessoas no mundo nós encontramos dessa maneira, né? Que muitas vezes não mede esforço para ajudar o seu companheiro, não importa qual seja a dificuldade, ele quer ver o bem da outra pessoa, e ele então se esforça ao ponto, como aqueles homens, até de subir no telhado, carregar aquela pessoa para cima, que não deve ter sido fácil, e depois descê-la próximo ali de onde estava Jesus, para saber se algo iria acontecer com ele. E Jesus então, ao ver todo aquele esforço, a saber
da dificuldade que eles tiveram de trazer aquele homem, a Bíblia nos conta então que Jesus olha para aquele homem e diz para ele: olha, os teus pecados são perdoados, estão perdoados, eu perdoo os seus pecados. E as pessoas que estavam ali, né, a Bíblia nos relata que havia ali os mestres da Torá, né? Haviam ali os escribas que escreviam, que compilavam a palavra do Senhor, que por certo conheciam a palavra de Deus, e quando se depararam com o gesto de Jesus, quando se depararam com a palavra que Jesus trouxe àquele homem, que foi dizendo: os teus pecados te são perdoados, devido à sua fé, devido ao seu esforço, devido a tudo aquilo que você fez para chegar até a minha presença, eu perdoo os seus pecados. E ali então houve grande murmuração, e a Bíblia nos relata que aqueles homens não comentaram, né? Aqueles homens não ousaram falar entre eles, mas a Bíblia nos diz que eles pensaram consigo mesmo. Mas como nós sabemos que o Senhor Jesus, aquele que veio para nos salvar, Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente, então Ele sabia todas as coisas, conhece todas as coisas, tem todo o poder está em suas mãos. Ele sabia o que aquelas pessoas estavam pensando. Ele percebeu que aquelas pessoas então estavam duvidando do seu ato. Chegaram até ele com dúvida, dizendo consigo mesmo: quem é esse para perdoar pecados? Porque somente o nosso Deus pode perdoar os nossos pecados. E Jesus havia dito para aquele homem: os teus pecados te são perdoados. Veja que Jesus vê a situação, né? Viu, por certo, o esforço daquelas pessoas que fizeram para colocar aquele homem ao seu lado, né? Com a grande dificuldade que tinham de adentrar, de chegar próximo a Jesus, subiram pelo telhado. Mas veja que Jesus, Ele não olha para aquela grande necessidade que aos olhos humanos se fazia necessário naquele homem, que era o quê? Vê-lo totalmente curado. As pessoas, quando saíram, aqueles 4 homens, quando começaram a carregar aquele paralítico e levar até onde estava Jesus, talvez seguindo a Jesus, como eu disse, não sabemos quanto eles andaram, né? Mas vieram para trazer onde Jesus estava, buscaram aquele paralítico em sua casa e levaram ali. A intenção deles seria ver aquele homem andando, ver aquele homem curado, ver o seu amigo que estava paralisado, não sabemos se de nascença ou não, mas eles queriam e esperavam que Jesus naquele momento fizesse como fez durante tantas vezes, curando os enfermos. Porém Jesus viu a maior necessidade. Jesus olhou a maior necessidade do ser humano, que não é muitas vezes a cura, porque nós sabemos que podemos ser curados muitas vezes, né? E nós sabemos que a fé tem um poder para isso. Nós sabemos que no nome de Jesus nós podemos decretar a cura para as pessoas. O próprio Senhor Jesus delegou essa autoridade à sua igreja, e nós, como igreja de Cristo, nos nossos dias, podemos então curar as pessoas, né? Havia e há nos nossos dias essa grande possibilidade. Porém, a maior necessidade que tem o ser humano não é a cura, porque, como eu disse, hoje nós podemos ser curados, mas um dia nós acabaremos morrendo, doentes ou não, né? O nosso progresso, na realidade, é um regresso, né? Porque nós voltamos ao pó. A Bíblia nos diz que o homem é pó
e voltará para o pó. Então o nosso progresso na realidade nos regride, nos deixa novamente pó. Então estamos vivendo hoje, mas amanhã poderemos não estar mais vivos. Qual a grande necessidade então? É que nós tenhamos a vida eterna. E vida, como disse a Bíblia Sagrada, vida e vida com abundância. Porque senão nós passamos por essa vida e nós perderemos no futuro, né? Não teremos mais a vida eterna. E sim a morte eterna, que é a dura separação do homem com o seu Criador, né? A pior coisa que pode existir para alguém é essa separação. É a dor, é o sofrimento que essa separação vai trazer em todos aqueles que passarem para a eternidade e não receberem vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso que quando Jesus olha para a minha vida, olha para a sua vida, Ele não vai olhar a idade, né? Ele não vai olhar o sexo, Ele não vai olhar a raça, de onde nós temos a nossa ascendência. Não, Jesus não está interessado nessas coisas. Ele não vai olhar para nós se nós somos ricos ou pobres, né? Não há diferenciação para Jesus. Todos são iguais, homens, mulheres, pobres, ricos, né? Não importa a sua altura, não importa também se você é mais magro, é mais gordo, não importa. Jesus não vê, Jesus não olha se você está enfermo ou se você está são. Se você é aquela pessoa que tem o seu corpo atlético ou se você não tem o seu corpo atlético. Quando o Senhor olha para você, Ele vê a sua alma. E na alma nós somos todos iguais, né? A necessidade que tem a minha alma, toda a humanidade tem a mesma necessidade. Então quando Jesus olha para nós, quando Deus olha para nós, a primeira necessidade que Ele vê, a necessidade suprema que Ele vê para nós é a nossa salvação, é a nossa cura espiritual, é nós podemos estar novamente com o Senhor, sermos religados novamente com o Senhor, readquirirmos aquilo que os nossos pais, Adão e Eva, tinham, que era a capacidade de estar na presença do Senhor, né? Então Ele veio para resgatar isso para a humanidade, né? Também curando os enfermos. Mas saiba, as pessoas que foram curadas no passado hoje já não existem mais. Talvez tenha alguém aí que possa viver mais de 120 anos, mas é raro isso. Os outros já todos passaram, vivendo bem ou vivendo mal, sendo ricos ou sendo pobres, passaram, né? Se nós voltarmos aí atrás e começarmos a ver 150 anos para trás, provavelmente nós não vamos achar mais nenhuma pessoa que viveu há 150 anos atrás. E quanto mudou esse mundo em 150 anos, né? Então a vida aqui, ela é passageira. Por isso o Senhor olha para mim, olha para você com a necessidade preeminente da nossa salvação. Ele olha para mim e para você, e como eu disse, Ele não olha para a aparência exterior, Ele olha para o que está no interior, onde nós somos todos iguais, que é a nossa alma, a necessidade de nós nos reconciliarmos novamente com o Senhor. Por isso, quando Ele olhou para a necessidade daquele paralítico que foi levado com tanta dificuldade, com tanto carinho, vamos dizer assim, por aqueles homens, e tanta dificuldade que eles tiveram de colocar eles ao lado de Jesus, Ele olhou para a necessidade da alma daquela pessoa. Ele não importou. Assim como estavam ali na cruz, 2 homens foram pendurados na cruz juntamente com Jesus Cristo. Estavam pendurados, e um falou: Senhor, se você é verdadeiramente, né, aquilo que o Senhor diz ser, o Criador, se o Senhor é o Salvador, então faça o seguinte: se o Senhor é o Filho de Deus, realmente operando nesse mundo, faça o seguinte, desça da cruz, mostra o seu poder, e salva você, salva nós também, que estamos do seu lado, estamos sob a mesma condenação. Então faça isso, já que você é tão poderoso. Mas o outro ladrão, a Bíblia diz que
que ele olha para Jesus e diz... Primeiro ele olha para o seu companheiro e fala: olha, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma condenação. E olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então Jesus não estava importando naquele momento em salvar eles da cruz, não estava importando em que eles pudessem novamente viver, porque sabia que se eles descessem da cruz, mais cedo ou mais tarde eles acabariam morrendo. Jesus estava olhando para a necessidade da salvação, e olha para aquele que foi necessitado, e olha para aquele que implorou, para aquele que pediu, para aquele que reconheceu o seu estado diante daquela situação, diante da sua vida, reconheceu que era carente e necessitado. Ele então recebe a salvação naquele momento. Foi o que Jesus fez com esse paralítico em Cafarnaum. Ele olha para a grande necessidade do ser humano, que é o que? A salvação de sua alma. Quer estar resgatado. Para isso Jesus veio a esse mundo, para resgatar o homem que estava perdido, né? O homem no sentido da humanidade, para resgatar a humanidade que estava perdido sem Jesus Cristo. E felizmente ou infelizmente, sem Jesus Cristo ninguém verá o Senhor. Se nós não entrarmos pelo caminho, se nós não reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós não poderemos ver ao nosso Senhor. Por isso que a primeira necessidade, Jesus, ele ali naquele momento, ele já retrata de imediato, dizendo para ele: olha, os teus pecados são perdoados. Mas como houve grande murmuração, né, entre as pessoas, consigo mesmo, não com os outros, né, mas consigo mesmo, murmuravam entre si, né, e falando que somente Deus tinha poder. Jesus então vira para eles e diz: olha, vocês aí estão murmurando nos seus corações, vocês estão aí indagando, né, o poder que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu deixo de ter. Vocês estão indagando e não estão acreditando que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Então vocês que indagam, eu vou mostrar para vocês, para que vocês possam crer que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Eu vou falar ao paralítico, e disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz que imediatamente aquele paralítico então foi curado da sua paralisia, levantou, pegou o seu leito, aí talvez, né, aquele pano em que eles levavam, estavam carregando ele, eles pegou aquilo e caminhou e foi embora. E ele disse: então isso é para você saber e para provar para vocês que estão duvidando que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Ele então fez aquele milagre, fez aquela maravilha, fazendo com que aquele homem paralítico pudesse andar. Não sei se novamente, mas se fosse desde o início do seu nascimento, que pudesse então pela primeira vez estar andando. Então Jesus prova naquele momento que realmente ele veio para trazer perdão para a humanidade. Como eu disse, muitos seguiram a Jesus, né, porque tinham as suas necessidades satisfeitas, mas muitas vezes nós não olhamos para isso, muitas vezes nós não damos grande valor quando se fala em salvação. Nós olhamos muitas vezes para a nossa necessidade física, nós olhamos muitas vezes para uma necessidade, né, às vezes até emocional, mas nós esquecemos de olhar para a necessidade espiritual, que nós todos precisamos ter um encontro com Deus. Todos, a Bíblia diz, irão encontrar, mas em situações diferentes. Alguns recebendo a vida eterna,
e outros sendo rejeitados para sempre, porque não fizeram a vontade do Senhor, não aplicaram a justiça ou não aceitaram a justiça que vem por meio de Jesus Cristo para justificar os nossos pecados, como Jesus fez com aquele homem, né? Justificou os seus pecados dizendo: os teus pecados estão perdoados pela sua fé. E quando nós temos fé em Jesus Cristo, e quando nós recebemos Ele como nosso Salvador, pedimos o perdão a Ele, nós recebemos, até como aquele ladrão da cruz, aquele malfeitor da cruz, recebeu o perdão da parte de Jesus. Saiba de uma coisa: quando Jesus olha para você, Ele quer ver em você a salvação, Ele quer que você seja salvo. As outras coisas depois são todas lucros que vêm para nossas vidas, mas o principal é a salvação de almas que Ele pode te dar, que Ele pode dar a você, que receber a Ele agora. Se você o receber como seu Salvador, você será salvo. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, e que você não perca essa oportunidade de estar aceitando Jesus como seu Salvador. Continue conosco, ainda haverá, louvor para que o nome do Senhor seja exaltado. Olha, você que ouviu essa maravilhosa mensagem da palavra de Deus, você pode estar nos ligando agora, querendo